Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês nessa nossa árdua caminhada para que a gente possa conseguir o nosso objetivo. Quem está comigo um tempo sabe que nós já estamos chegando aí no volume 4, ou seja, na semana 3 do volume 4 da resolução dos PETs, que são os planos de ensino tutorado, que foi disponibilizado para a gente pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Estamos aí caminhando, procurando conceituar para que você não apenas resolva, mas para que você compreenda o conteúdo e que a gente possa ajudá-los. E o assunto de hoje é um assunto muito legal, que é o segundo reinado. É uma fase que antecede a proclamação da República, quando o Brasil vai dar uma certa estabilidade, mas vamos falar dele. Só que antes de eu falar sobre, eu queria que você olhasse para cima aí, ó, onde você está vendo essa nossa logo. Eu, o professor Matheus, junto com outros colegas, fazemos parte do Grupo Escola Online. Muitos aqui já conhecem, mas para quem não conhece, dá uma olhada. O projeto Escola Online, galera, onde você vai encontrar História Online e várias outras disciplinas, é um projeto onde a gente vai disponibilizar para você não só as resoluções dos PETs, mas também conteúdos em videoaula. Além, é claro, de você estar nos seguindo e quem quiser nos encontrar em várias mídias sociais, como por exemplo o Twitter, como a questão do Facebook. A galera que tem se inscrito no nosso Instagram vai perceber que estamos semanalmente agora colocando para quem faz os PETs os dias e os horários que são disponíveis às aulas, tanto do primeiro quanto do segundo, quanto do terceiro ano do ensino médio. E claro, você que me assiste aqui no YouTube, também nos acompanha e sabe o quanto é importante que você vá lá, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê o seu like, porque como eu sempre falo, você nos ajuda a fazer um canal melhor para você mesmo. Ok? Então, galera, vamos começar a falar, só que antes, o que a gente lembra? Para eu começar, roda a nossa vinheta. Bacana, né? Então agora a gente pode seguir. Bom, e para a gente seguir um assunto extremamente importante, quero lembrar vocês que deram sorte, porque nesses volumes aí do PET tá ficando mais tranquilo aprender, por quê? Porque o pai tá on. Ou melhor, o pai tá online. Mas estamos aí, gente, junto nessa nossa vida para poder trabalharmos um tema muito legal. Segundo reinado. Para quem quiser lembrar, o segundo reinado é um período histórico que vai se iniciar, lembra que a gente falou na nossa última aula, com o golpe da maioridade e vai levar Dom Pedro II até a proclamação da República. Vejam que Dom Pedro II, que assume muito novinho, ele vai conseguir a proeza de ficar 49 anos no poder. Mesmo entrando muito novo, ninguém consegue ficar tanto tempo quanto ele. Ele tem o segundo reinado. Aos 15 anos, Pedro II tornou-se símbolo de um Estado centralizado, forte, estável e garantidor da ordem, com o afastamento da sociedade da participação política e do desejo de mudança. Lembramos que viemos de uma época complicada. Quem assistiu a nossa última aula sobre o período regencial, as rebeliões regenciais que cogitavam separar regiões do resto do Brasil, então Dom Pedro vem para botar uma ordem nesse caos. As elites desejavam uma administração imperial que eliminasse as rebeliões e garantisse a unidade nacional, sem alterações das estruturas sociais, desejado por conservadores liberais, que brigavam pelo poder, mas que de certa forma queriam que não houvesse separações, não se ampliasse o poder e a coisa de ficar todos ali, conservadores liberais, sendo farinha do mesmo saco. As eleições do cacete, nome carinhoso dado às eleições onde mostraram a violência das elites conservadoras ou liberais, onde as tensões e disputas levariam a agressões a eleitores, ameaça a adversários, a fraudes e a concessão de favores a amigos e aliados. Então, nessa época, como o voto ele era aberto, muita gente vai lembrar da nossa Constituição, era muito comum que as pessoas fossem coagidas, fossem ameaçadas. Tanto que quando a gente for falar sobre a República, você vai lembrar do famoso voto de cabresto. Beleza? Vamos lá. Em 1847, o Império adotou o parlamentarismo,
o imperador nomeava o primeiro-ministro, que escolhia os membros do ministério. Então, para acalmar um pouco a situação, o Dom Pedro vai adotar um modelo, galera, que aqui no Brasil fica carinhosamente conhecido como o parlamentarismo às avessas. Por quê? A gente vai ver daqui a pouquinho por que no Brasil tudo acontece de forma meio avacalhada. Mas você teve lá o chamado parlamentarismo às avessas. Ok? O Brasil passou por transformações que levam o Império para o seu auge e o seu desgaste ao mesmo tempo. Então você vê que o segundo reinado ele marca uma instabilidade, com Dom Pedro muito novo, ele vai aprender o jogo, vai ter um momento de tranquilidade. E muita gente vai lembrar que essa tranquilidade se dá por causa de uma riqueza, que é o café, e depois nós tivemos a crise. Para você entender o que eu estou colocando, galera, olha só. Por que no Brasil o parlamentarismo é chamado de parlamentarismo às avessas? Tá? Porque na Inglaterra a gente ouve um ditado que diz o seguinte, que lá o rei reina, mas ele não governa. Porque lá você tem eleições que escolhem o parlamento e que, de certa forma, acabam que escolhendo também o primeiro-ministro. Vejam, qual o papel do rei, no caso da Inglaterra atual tem a rainha, qual o papel da rainha Elizabeth II? Nenhum. O parlamento, que seria o nosso Congresso, e o primeiro-ministro, eles são eleitos regularmente via voto. No Brasil, no contrário. Porque se fôssemos seguir a regra, qual seria o papel do imperador? No caso, qual seria o papel de Dom Pedro II? Ele seria uma figura simbólica, mas pelo contrário. No caso do Brasil, Dom Pedro que indicava o primeiro-ministro, ora liberal, ora conservador, que convocava a eleição para formar o parlamento. Se o parlamento não concordasse com Dom Pedro dissolvia o parlamento. Se o primeiro-ministro não fizesse o que Dom Pedro manda, Dom Pedro trocava o primeiro-ministro. Então, se na Inglaterra o rei reina, mas não governa, aqui no Brasil o rei reina, governa, manda e desmanda. Beleza? Para vocês poderem entender. A diversificação econômica do país, com a exportação do café, do cacau, do açúcar, do fumo e a crescente industrialização do país, ficou conhecida como Era Mauá. Esta era recebeu esse nome devido à figura de Irineu Evangelista de Souza, comerciante, armador, industrial e banqueiro brasileiro. Muita gente fala que era um cara à frente do seu tempo, um cara que acreditava que o Brasil poderia ter mais do que uma economia agroexportadora. Ao longo de sua vida, foi merecedor por contribuição à industrialização do Brasil no período do Império, dos títulos nobiliárquicos. O que é isso? Título de nobreza, primeiro de barão, depois Visconde de Mauá, tudo que ele faz. Para quem quiser conhecer, esse aqui, galera, é o Irineu Evangelista de Souza, que infelizmente morreu quebrado, porque sofreu boicotes, mas de certa forma era um cara à frente do seu tempo. Em 1831, foi proibido o comércio de escravos no Atlântico, que foi efetivamente cumprido em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Para quem conhece, galera, 1831, nós tivemos a Lei Feijó. Tá? A Lei Feijó foi a primeira lei que, de certa forma, falava da proibição de compra, de comércio, de tráfico, só que ela não teve praticidade. O cara que propôs a ideia, o Diogo Feijó, a lei não foi adiante, por isso que eles falam que a lei para inglês ver. E aí, só depois, em 1850, que oficialmente com a Lei Eusébio de Queiroz, você vai proibir o tráfico de escravo para o Brasil. Ou seja, todo escravo que fosse pego, ou melhor, todo navio que fosse pego transportando escravos, se você fosse pego comprando ou vendendo escravos, você era dado como traficante, podendo ser punido. Então, como consequência imediata, porque estava difícil trazer escravos da África para cá, as pessoas começam a pegar o dinheiro utilizado no tráfico para substituir. Quem não tem cão, caça com rato, porque até o gato é difícil. Então, como eu não consigo mais usar o escravo, vou apelar para quem? Para os imigrantes. Perfeito? Então, esses imigrantes começam a vir para cá, e aí esse dinheiro também vai ser usado para uma indústria que, como eu falei, era uma coisa de surto, não era algo regular, a construção de ferrovias, o tráfico interno de escravos e o início da substituição de mão de obra escrava pela livre. O livre aqui todo mundo sabe que é o imigrante. Tá? A Lei Eusébio de Queiroz ela recebe esse nome pelo seu criador, que propôs a ideia de você proibir o tráfico de escravos. Show? Vamos lá, galera. Os cafeicultores começaram a optar em contratar imigrantes. Muitas vezes preferiram essa mão de obra ao invés do trabalho do escravo ou ex-escravo.
Isso aprofundou a exclusão social, o preconceito e a discriminação. Primeiro, quando há um combate à escravidão, o escravo fica caro. E aí, quanto mais caro, você começa a buscar uma substituição. E aproveita que a Europa está vivendo aquela onda de superioridade racial, darwinismo social, a missão civilizatória. Então, essas ideias chegam no Brasil, de você embranquecer a população, a ideia de você fazer uma raça superior, o princípio da eugenia, de um melhoramento que é ridículo, mas que o Brasil teve adeptos. Nas décadas de 40, 50 e 60, prevaleceu o sistema de parceria. Ou seja, como que eu vou trazer o imigrante para cá, galera? Onde parte da colheita ficava com o dono da terra e outra parte com o trabalhador. Então, assim, eu trago o imigrante no sistema de parceria. Só que é um sistema perigoso. Por quê? Esse sistema agravou as questões sociais do país. Porque o imigrante ele vinha para cá com dívidas. Então, galera, vejam vocês, ele era trazido de lá. O cara que contratava pagava a passagem e dava um pedaço de terra. E aí, com o seu trabalho, você vai pagar essa dívida. Só que essa dívida, às vezes, o quê, galera? Não era paga. Então, olha lá, esse sistema agravou as questões sociais, porque o imigrante chegava nas fazendas com dívidas, devido ao quê? Custo de viagem, alimentação, ferramentas de trabalho, aluguel de casa. Então, às vezes, o cara trabalhava só para pagar a dívida. Os imigrantes insatisfeitos, revoltados com a situação. Aí, quer dizer, os países de origem condenaram o sistema de parceria, que acabou por fracassar. Então, muita gente que a gente vê, né? Você vai lembrar que vieram para cá muitos italianos, muitos alemães, que percebiam que era uma furada. Porque, galera, raciocina, o imigrante vem para quê? Trabalhar no lugar do escravo. E nisso ele trabalha tanto quanto o escravo. Na década de 1870, os imigrantes trabalhavam pelo sistema de colonato, que já é um sistema diferente. Como é que funcionava o colonato, galera? Onde recebiam salário para o plantio e outra remuneração de acordo com a colheita, além de poder plantar artigos de consumo próprio e até vender o excedente. Então você muda um pouco, então você já ganha. Então antigamente o que você ganhava era para pagar. Num primeiro momento você tem iniciativa privada, o próprio fazendeiro banca a vida do imigrante, depois você teve a vida do imigrante pelo caráter de uma viagem subvencionada, ou seja, bancada parte pelo Estado. Beleza? Então você tem imigrantes que chegam e que começam a trabalhar. Num primeiro momento, trabalhar no lugar do escravo. Depois eles começam a brigar por melhores direitos. Show? Então vamos lá, galera. Com isso, acelera o desenvolvimento industrial brasileiro, tendo os investimentos feitos pelos produtores de café e a tarifa Alves Branco, que aumentava o preço dos produtos importados. Tá? Para quem conhece, galera, a tarifa Alves Branco ela vem por causa de Manuel Alves Branco, onde você vai criar tarifas para dificultar a entrada de produto estrangeiro. Quer dizer, você cobrava de 20% a 60% para fortalecer a venda do produto nacional, estimulando a indústria, que depois acabou sendo revogada em função de pressões inglesas com a chegada da tarifa Silva Jardim. A Lei de Terras, essa feita em 1850, estabelecia que para possuir terras no Brasil, é uma lei extremamente covarde para o pequeno e médio produtor, que para possuir terras era preciso comprar do Estado ou de particulares. Então, antigamente, eu podia doar a terra para alguém, terras devolutas poderiam ser ocupadas, é a ideia do uso capião. Com a lei de terras, você fala, não, as terras agora só podem ser adquiridas mediante a compra. Pobre tem dinheiro para comprar? Não. E aí você entende porque que no Brasil muita terra está na mão de pouca gente. Essa lei contribuiu na elevação dos preços das terras, com isso restringiu o acesso dos imigrantes, escravos e os mais pobres às terras. Então, quer dizer, aqueles que queriam trabalhar não tinham condição de comprar a terrinha. E aqueles que queriam explorar, é aquela história, o rio corre para o mar, dinheiro corre para quem tem. As mesmas dificuldades atingiram também os indígenas, pois eles tinham que comprovar a posse por documentos ou adquirir a altos valores. O índio vai ter documento para provar que é dono da terra? Por isso que você vê tanto conflito igual atualmente. Como não dispunham de recursos necessários para a comprovação da posse, eram expulsos, expropriados de forma violenta com a expansão da produção agrícola. Então, o índio que era dono vai perdendo completamente o seu direito. É importante salientar que os escravos libertos ou alforriados não conseguiam trabalho, não eram tratados como cidadãos no pós-abolição. A pobreza, a violência, o desemprego e baixos salários afetam mais os negros que os brancos no Brasil, devido a essas questões históricas. Porque, repito, você exclui o negro quando você permite o imigrante. Então, durante muito tempo, cria essa ideia de que o negro ele não serve. Ok?
Os brasileiros, diante da falta de direito, das desigualdades, do direito à vida e à liberdade, tinham dificuldade em se reconhecer como membros de uma sociedade unida por laços culturais. Você tem um cara que é mais europeu, um cara que é mais índio. Com o desenvolvimento do país, aumentaram as complexidades sociais, o que gerou um desgaste do Estado e o fim da monarquia. Por quê? Chegou uma hora que o Brasil começou a entender que ele era o único que ainda tinha monarquia. Devido ao quê? Bom, o que foi gerando o fim da monarquia? Primeiro, a abolição da escravatura, 13 de maio, quando depois de uma série de leis, né, a Lei Feijó, a Lei Eusébio de Queiroz, do ventre livre, sexagenário, até que você tivesse a Lei Áurea. Então, a abolição da escravatura, onde os donos de escravos abolidos e não receberam nenhuma indenização, tá, romperam com o governo imperial. Então, tipo, já que você aboliu a escravidão, não quero mais a monarquia. E muitos passaram a apoiar a causa republicana. O conflito com a igreja, porque havia uma briga com a maçonaria e a igreja católica. O movimento republicano, qual eu falei, principalmente por causa de cafeicultores do Oeste Paulista, que queriam mais participação. O conflito com o exército, que passou a apoiar o movimento republicano. Por quê? Porque muitos militares que foram para a Guerra do Paraguai voltaram com a ideia de tomar o poder. Então, tudo isso acabou gerando um desgaste que, de certa forma, culmina em 15 de novembro, com o que, galera? O nosso feriadinho, que é a proclamação da República. Mas você vê que você vai do céu ao inferno. Show de bola? Então vamos lá, galera. Cite as características políticas do segundo reinado. Então, primeira coisinha, o segundo reinado ele é marcado pela centralização política. Em torno de quem? Do imperador. Mas eu ainda trago da regência as brigas de liberais e conservadores. Tanto é que nós vimos as eleições do cacete, nós vimos rebeliões liberais não faladas, mas já estudadas, como, por exemplo, as rebeliões liberais de 1842, que aconteceram em Barbacena e aconteceram também em Sorocaba, a famosa Confederação do Equador, que é uma revolução liberal. Então, num primeiro momento, é uma briga de liberais e conservadores, mas você concentra o poder na mão do imperador, que através da criação do parlamentarismo, que a gente viu, o parlamentarismo às avessas, onde o Dom Pedro passa a ter poder, e também não foi citado no texto, mas você já estudou, do Ministério da Conciliação, onde ao invés de botar só liberal ou conservador, ele bota os dois, você traz uma estabilidade que até então eu não tinha. Então, o que eu coloquei para vocês? Olha lá. Após o golpe da maioridade, que vai levar Dom Pedro II ao poder, o segundo reinado tem nos seus primeiros anos uma disputa política. Aquela mesma que nós mantínhamos na regência, ela é trazida para o segundo reinado, liberais e conservadores. Então, a gente viu a eleição do cacete, que era violência, as revoluções liberais que eu citei, e a Revolução Praieira, em Pernambuco. Então, elas acabaram mostrando uma desordem que vão, de certa forma, ser resolvida quando o Dom Pedro vai e implanta o parlamentarismo às avessas, exatamente o contrário. O que é o avesso? É o contrário. Porque se na Inglaterra o rei reina, mas não governa, aqui o rei manda, desmanda e faz tudo. E a adoção do Ministério da Conciliação, onde ao invés de colocar um ou outro, ele coloca os dois para governar, e se der errado, o problema é deles. Beleza? Vamos lá, galera. O que possibilitou a vinda de imigrantes para o Brasil? Galera, eu coloquei para vocês aqui. Gente, primeiro, né, há um combate, principalmente por motivos internos e externos, em se acabar com a escravidão. Lembrando que o Brasil é um dos últimos países a oficialmente acabar com a escravidão. O Brasil, que tem uma população negra, realmente é o país fora da África, com a maior população negra do mundo, e só perde para a Nigéria. Então a gente percebe que o escravo ele foi muito presente. Mas quando começa a haver uma dificuldade em trazer o escravo, você estimula. Então o que eu coloquei para vocês? Olha só, galera. A partir do século XIX, ocorre uma pressão interna, grupos que, na verdade, queriam, né, acabar, e principalmente externa, porque a Inglaterra era uma das grandes defensoras do fim. Agora, porque ela é boazinha? Não. Você lembra? A Inglaterra é industrial e ela quer mercado consumidor. Pensa, escravo trabalha? Muito, só que escravo não recebe. Então, o que você faz? Você começa a criar leis de proteção. E aí você vai ter legislação. A gente fala aqui da primeira porque a Lei Feijó não foi oficialmente o quê? Aplicada, tá? Mas a Lei Eusébio de Queiroz, essa sim, ela tem um papel decisivo. Por quê, galera? Porque ela vai provar para a gente exatamente o seguinte, olha, que eu vou criar uma lei aonde o seguinte, tá? A coisa seja funcional.
Então você tem algumas leis ali, Feijó, Eusébio de Queiroz, né? A questão do ventre livre, só para a gente entender. Lei Feijó 1831, Eusébio de Queiroz 1850, ventre livre 1871, sexagenário 1885 e a Lei Áurea 13 de maio de 1888. Beleza? Então vamos lá. Quais os sistemas de trabalho estabelecidos com os imigrantes durante o Segundo Reinado? A gente viu dois, né? O sistema de parceria, que acabou sendo muito nocivo, e o sistema do colonato. Então você percebe. Beleza? Então fica claro, se você for lá o texto, você vai lembrar que, olha, a gente vê o sistema de parceria, onde, por exemplo, aqui, o professor, de novo, ele esqueceu uma letrinha. Essa correria, fica danado a gente colocar, onde parte do lucro da colheita ficava com o dono da terra e outra parte para o imigrante. Tá? Então, como a gente falou, não era lá tão bom, porque às vezes ele vinha com dívida. E a outra é o sistema do colonato, qual foi colocado no texto. Recebia um salário para plantar e remuneração com a colheita. Então, quer dizer, o primeiro ele era nocivo, porque você ficava com uma dívida. O segundo já era mais o quê? Já era mais viável. Show de bola? Tranquilo? Vocês estão acompanhando? Então, vamos lá, galera. Tá? Quais fatores encadearam a proclamação da República? Então, como eu falei, a República ela vem para acabar a época do Império. Primeiro reinado, regência e segundo reinado. E o final do texto ele vai falar que é um somatório de fatores que culmina na proclamação. A gente pode falar o desgaste natural de alguém que fica 49 anos no poder, a pressão de que o Brasil era o único país a ser monarquia, e aí surge o movimento republicano, como nós citamos, feito pelos cafeicultores que queriam ter poder. Podemos falar também a questão da abolição da escravatura, onde antigos senhores de escravo não concordam com a abolição e resolvem apoiar o movimento republicano. Podemos falar a briga entre Igreja Católica e maçonaria, porque há um desacordo entre as ordens dadas por um e por outro. Podemos falar da questão militar, como a Guerra do Paraguai, onde militares voltam pedindo. Então, tudo isso somado, galera, vai fazer com que a figura de Dom Pedro fique desgastado e ele cada vez mais sozinho entende que a República era questão de tempo. E aí, o 15 de novembro, ele marca uma mudança na forma de governo. Então, eu coloquei aqui uma questãozinha maior para vocês poderem entender. Então tá lá, galera, olha só, a partir da década de 70, você vai perceber que vários fatores, lembrando que o Brasil era o único da América Latina a ter monarquia, todos já eram república, então isso fortalece o movimento vindo de quem? Fazendeiros do Oeste Paulista. Não podemos deixar de falar sobre a questão escravista, onde os senhores de escravos romperam por não ganhar indenização. Podemos falar também sobre o seguinte, né? Os militares que voltaram da Guerra do Paraguai pedindo participação, sem falar, óbvio, né, da questão religiosa entre a Igreja Católica e a maçonaria, porque houve um arranca-rabo. Então, tudo isso fez com que o Dom Pedro ficasse cada vez mais isolado, e aí a proclamação da República se tornava algo real, tanto que vai acontecer. Show de bola, galera? Então, mais uma vez, agradeço a atenção, obrigado a quem ficou, quem acompanhou, e juntos, galera, lembra, somos cada vez mais fortes. Meu muito obrigado. Até